Então, rapaziada, observe. Vimos agora os princípios do Decreto 200 de 1967. Princípios importantes e dentro da tônica de gerencialismo já são princípios de uma administração gerencial. Por isso que eu falei para você que o Decreto 200 foi a primeira tentativa de reforma do Estado que mais se aproximou da reforma gerencial. Lembrando que o Decreto 200 foi uma tentativa. O Decreto 200 foi um decreto que formalizou uma administração indireta que já tinha, né, passado a existir no governo JK, no governo Juscelino Kubitschek. Então, a administração indireta ela é descentralizada. Com relação à administração direta, não existe relação de subordinação nem relação de hierarquia. E a administração indireta, todos da administração direta têm personalidade jurídica própria. Tudo bem? Assunto que a gente vai ver a posteriori, quando a gente fala um pouquinho de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Quando a gente for falar lá mais na frente, né, da reforma do Estado, a gente fala de agência reguladora, agência executiva e assim sucessivamente dentro do nosso contexto, dentro do nosso trabalho. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então vamos continuar a falar do Decreto 200. A gente continua falando outras características e a gente fala também de alguns problemas, algumas dificuldades do Decreto 200. Dificuldades essas que fizeram com que o Decreto 200 ficasse no campo da tentativa, ou seja, o Decreto 200 não vai ser, de fato, uma reforma gerencial. É o primeiro momento de uma administração gerencial, mas fica no momento. É um avanço com relação à tentativa de reforma, mas não é ainda uma reforma de fato. Beleza? Tranquilo, sem dificuldade? Slide na tela, acompanhe comigo. Outras características do Decreto 200 de 1967. Nas unidades descentralizadas, foram utilizados empregados seletistas submetidos ao regime privado de contratação e trabalho. Ou seja, na autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, você tinha a galera que era seletista, como se fosse um empregado normal de uma empresa privada. Através da flexibilização de sua administração, buscava-se uma eficiência maior nas atividades econômicas do Estado. E se fortalecia a aliança política entre a alta tecnoburocracia estatal civil-militar e a classe empresarial. Fechando aqui. Ao mesmo tempo que você tinha uma administração, pelo menos no papel, mais flexível, a gente sabe que em 67 o presidente era Castelo Branco, era um presidente militar pós-golpe de 64. Aí já começavam as alianças entre a tecnoburocracia, entre os militares, os generais, que representavam na época o comando da administração pública, né, e também, né, você tinha, dentro desse contexto, né, a aliança entre os empresários, os grandes empresários. Ou seja, quando você passa a fazer esse tipo de aliança, infelizmente, muitas vezes, você não está atento a atender a necessidade dos mais pobres, e sim a tecnoburocracia, ou seja, os mais ricos, que historicamente sempre os mais ricos dominaram o poder, né? Então a gente começa a ter esse tipo de problema também, mesmo na época do governo Castelo Branco, da edição do Decreto 200. E uma outra coisa interessante, na época, eu estou em 67, não tinha a Constituição Federal de 88 e não tinha a Lei 8.112/90. Ou seja, em 67, a gente não tinha ainda a figura do servidor público. Então, quem era da autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, todos eles eram CLT. Hoje, após a Constituição, após a Lei 8.112, é diferente. Hoje, quem trabalha em autarquia é servidor, no caso da autarquia federal, regido pela Lei 8.112/90. Quem trabalha em fundação mantida pelo poder público, que é a fundação autárquica ou autarquia fundacional, por exemplo, Fundação Universidade de Brasília, né, chama fundação pela semelhança com a autarquia, mas no fundo, né, chama fundação, perdão, com a semelhança com as fundações privadas, mas no fundo é uma autarquia, como a Fundação Universidade de Brasília. Então, quem trabalha lá, nas fundações de direito público, também, né, é servidor.
Agora, quem trabalha em empresa pública, sociedade de economia mista, continua sendo regime de CLT, como era também na época da criação, da formalização da administração indireta lá no governo Castelo Branco. Lembrando uma coisa importante, em regra, fundação, ela nasceu privada, tanto no Decreto 200 quanto na Constituição Federal. O Código Civil, em 2003, que vai trazer fundação de direito público, que é essa que eu falei, autarquia fundacional, né? Ou seja, tem o nome de fundação pela sua semelhança, mas no fundo é uma autarquia. Então, em regra, fora essas, Fundação Universidade de Brasília, Fundação Nacional do Índio, FUNASA, fora essas autarquias fundacionais, as demais fundações são fundações de direito privado. Então, na época do Decreto 200, quem trabalhava nesse tipo de fundação, mantida pelo poder público, era todo mundo CLT. Todo mundo CLT. Beleza? Tranquilo? Voltando no slide lá, acompanhe comigo na tela. O Decreto-Lei 200 teve, porém, duas consequências inesperadas e indesejáveis. Primeira consequência, de um lado, permitia a contratação de empregados sem concurso público, facilitou a sobrevivência de práticas patrimonialistas e fisiológicas. A galera estava, entrando sem concurso. Não existia ainda uma política de concurso. Continuava o velho patrimonialismo. O velho patrimonialismo ainda estava presente. Do outro, não se preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou central, que era vista pejorativamente como burocrática ou rígida. Deixou de realizar concurso e desenvolver carreiras de altos administradores. Fechando aqui em mim. Decreto 200. Muito importante. Só se preocupou com a flexibilização e modernidade da administração indireta. Ou seja, ele não se preocupou com uma flexibilidade, com algo mais gerencial na administração direta. Eu te pergunto, como é que você faz uma reforma na administração pública e você só reforma uma parte, que é só a administração indireta? Fica sem sentido, não é verdade? Então, o Decreto 200 de 1967 só teve a única preocupação, a ênfase de modernizar a administração indireta. A administração direta continuou rígida. A administração direta continuou algo, vamos dizer assim, burocrático do mesmo jeito. Não teve nenhuma modernidade. E o outro problema do Decreto 200, ainda diferente de Vargas, que queria uma política de mérito, mas não era concurso ainda, no Decreto 200 continuavam as práticas patrimonialistas. A galera entrava sem concurso. Moral da história, se a galera entra sem concurso, você flexibiliza só a administração indireta, você traz modernidade só para a administração indireta, significa dizer que a reforma fica pela metade. Então, a reforma, que pelo menos o Decreto 200 tentou promover, ficou pela metade. E uma coisa importante, apesar de se valorizar alguns empregados públicos, até em termos salariais também, houve uma valorização. Não se valorizou as carreiras do alto escalão, as carreiras estratégicas, tipo TCU, gestor governamental. Então, essas carreiras estratégicas, que você dá ênfase à gestão estratégica, o pessoal que, de fato, ajuda a planejar para a administração pública, o pessoal que ajuda a gerir o orçamento, essa alta carreira não se enfatizou. Só se valorizou alguns empregados mais a nível operacional. Outro erro também do Decreto 200 de 1967. Em linhas gerais, os empregados foram valorizados, mas não se profissionalizou as carreiras mais estratégicas. Também foi um erro do Decreto 200 de 1967. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Consequência, o núcleo estratégico do Estado foi, na verdade, enfraquecido indevidamente, através da estratégia oportunista do regime militar, que ao invés de se preocupar com a formação de administradores públicos de alto nível, selecionados através de concurso público, preferiu contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais. Ou seja, fechando aqui, em vez de pegar um gestor governamental e fazer um concurso rigoroso,
um analista de finanças e controle, fazer um concurso rigoroso, pegar um analista lá de controle externo do TCU, fazer um controle rigoroso? Não. Pegou a galera que estava na estatal, que tinha entrado sem concurso, para ocupar esses cargos do alto escalão. Moral da história, gente que não era técnica muitas vezes, gente que não tinha a qualificação mínima. Pensa comigo, se dentro do alto escalão da administração pública você não tem gente competente, que tipo de administração pública ou que tipo de decisão estratégica que você tem, que tipo de gestão estratégica você tem, se você não tem o pessoal realmente de cúpula para tomar as decisões? O pessoal de cúpula para tomar a decisão mais adequada para a administração, né? Concorda comigo? Então, dentro desse contexto, dentro dessa ótica, aquela reforma promovida pelo Decreto 200 ficou pela metade, como eu tinha falado anteriormente para você. Volta no slide lá, meu filho. Muito bem. Dessa maneira, a reforma promovida, né, a reforma administrativa embutida no Decreto-Lei 200 ficou pela metade e fracassou. A crise política do regime militar, que se iniciou em meados dos anos 70, agravou ainda mais a situação da administração pública, na medida em que a burocracia estatal foi identificada como um sistema autoritário em pleno processo de degeneração. Fechando aqui em mim. Anos 70, você começa a ter um declínio no militarismo. Né? A partir de 64, você tem um golpe. Nos anos 70, já começa a ter um declínio, né? Ou seja, os militares não têm tanta capacidade gerencial, né? Você passa a ter, como eu falei, no alto escalão, gente que não é competente. Moral da história, a administração continua burocrática, continua rígida. A administração indireta, um pouquinho mais flexível, mas ainda burocrática. Moral da história, a reforma promovida pelo Decreto-Lei 200 de 1967 vem ficar pela metade. Não foi uma reforma de fato, foi apenas uma tentativa de reforma. Detalhe importante, de todas as tentativas de reforma que nós vamos estudar, a gente já viu o COSB lá no governo, né, Juscelino Kubitschek, a gente vai ver outras tentativas de reforma, né, a gente vai ver a CEMOR, Programa Nacional de Desburocratização, lá no governo Figueiredo, ou seja, das outras tentativas todas, a melhor tentativa, aquela que se aproximou mais da realidade, foi o Decreto-Lei 200 de 1967. Foi a tentativa que mais se aproximou da realidade. Foi a tentativa mais próxima à realidade que você tem dentro da administração pública. Beleza? Guarda essa informação importante. Mas ficou pela metade. Então, em termos práticos, o Decreto 200 foi apenas uma tentativa. Não chegou a ser uma reforma de fato. E isso no governo Castelo Branco. Mas uma coisa boa, mesmo no governo militar, você teve a sensibilidade, você teve a percepção, e pelo menos você tentou ter uma administração mais gerencial. Essa tentativa, essa preocupação, ela já existiu. Se a gente for pensar em termos históricos, até mesmo no governo militar, isso vai representar um avanço. Então, as pessoas costumam falar que o governo militar foi ruim de tudo, mas a gente pode afirmar que pelo menos o Decreto 200 foi uma tentativa, e foi uma tentativa que mais se aproximou da reforma que vai acontecer em 1995 com o governo Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. 1970, criação da CEMOR, Secretaria de Modernização da Reforma Administrativa, governo Médici, Emílio Garrastazu Médici, também um presidente militar, foi criada devido à modernização proposta pelo Decreto 200, de 67, né, atingir apenas a administração indireta, ou seja, a CEMOR dava ênfase principalmente à administração direta, que foi justamente o erro cometido pelo Decreto-Lei 200. Foi também uma tentativa de desburocratizar. Agora, uma coisa interessante, não conseguiu reduzir o tamanho da máquina administrativa. Fechando aqui em mim. Como o Decreto 200 só tinha enfatizado a administração indireta, né? Você tem agora a CEMOR
para tentar modernizar a administração direta. Tentativa de desburocratizar. Uma tentativa que também foi uma tentativa frustrada. Não teve o êxito esperado, tudo bem? E um detalhe interessante, não conseguiu enxugar a máquina e diminuir o tamanho da máquina pública já lá na administração direta. Ou seja, nos anos 70, com a burocracia, e nos anos 70 já, com a administração direta e indireta, a administração indireta essa, que começou a existir a partir do governo JK, você já passa a ter uma máquina inchada, você já passa a ter uma máquina que você tem muito servidor, aliás, palavra certa, muito empregado público, com custo alto e com excesso de controle, excesso de rigidez e excesso de burocracia. Tudo bem? Próximo slide. 1979. Só lembrando que a CEMOR foi só uma tentativa de reforma. 1979, a gente tem aí o último presidente militar, que tem uma outra tentativa de reformar o Estado brasileiro, outra tentativa de modernizar. Você tem o PND, Programa Nacional de Desburocratização. Presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Figueiredo, esse aí que você está vendo na tela aí, ó. Proposta, através da administração pública, retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na de cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado. Fechando aqui em mim. Quando a gente fala desse conceito de cidadania, você pensa no cidadão. Todo serviço vai ser voltado para atender a necessidade do cidadão. Beleza. Mas nessa época, o PND ainda não trazia uma coisa importante, trazer serviços de eficiência para o usuário do serviço público. A ênfase em eficiência, tanto que deu origem à emenda constitucional 19, só vai acontecer no governo FHC, não em 79, e sim em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem? Então ali, eu já penso em voltar à administração pública para atender a necessidade do cidadão. Mas não se tem a ênfase ainda da eficiência. Não é? Só no governo FHC que você vai enfatizar essa eficiência. Próximo slide. Então, olha só. Né? Constituição Federal de 1988. Antes disso, volta lá. Volta. Eu quero mostrar mais uma coisa do PND para você aqui que não tem no slide aí. Ó. O Programa Nacional de Desburocratização teve mais três características. Programa Nacional de Desburocratização. Eu esqueci de colocar no slide, mas coloca lá, presidente Figueiredo. Vamos colocar o nome dele todo? Vamos. Porque eu não coloquei no slide, esqueci de colocar. Vamos colocar aqui. João Batista de Oliveira Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo, também presidente militar. João Batista de Oliveira Figueiredo, também um presidente militar. Três características importantes do PND que eu não coloquei no slide. Tudo bem? Enfatizava a desestatização. Enfatizava a desestatização. Professor, desestatização. Vamos lembrar? O que é estatizar? É pegar alguma coisa que é privada e trazer para a mão do Estado. Tu se lembra do Evo Morales, presidente da Bolívia, que estatizou o petróleo que era explorado pela Petrobras? Foi lá com os militares e simplesmente tomou a Petrobras. A partir de agora é nossa. Desestatização é o contrário. Os serviços, as atividades, não necessitam de estar na mão do Estado. Não precisa de estar tudo concentrado na mão do Estado. Não precisa. É o contrário. É o inverso. Tudo bem? Moral da história. No governo Figueiredo, em 1979, não se deu ênfase a aumentar o tamanho da máquina. Muito pelo contrário.
você tem a máquina já daquele tamanho e eu não quero, de fato, trazer mais serviço para o Estado. A ênfase é a desestatização. Mas um detalhe importante, no governo Figueiredo, em 1979, ainda não existia a privatização. A privatização, que é pegar uma empresa do governo e vender o patrimônio, vender as ações ordinárias e passar para a mão da iniciativa privada, isso só vai ocorrer no governo FHC. Só no governo FHC que isso vai ocorrer. Isso não vai ocorrer no governo Figueiredo. Beleza? Tranquilo? Olha só, segunda característica básica. Eliminava as informações desnecessárias. Informações desnecessárias. Ou seja, em 1979, você não tinha ainda o princípio da publicidade. Então, o governo só divulgava para a população aquilo que ele achava conveniente. O governo militar era assim. Tanto que, na época da ditadura militar, mas não especificamente no governo Figueiredo, antes disso, não teve aqueles mortos lá, aqueles mortos políticos, né, o pessoal que foi para o DOPS, etc. e tal. Até hoje, você tem dificuldade de ter amplo acesso àqueles arquivos, àqueles registros. Né? Mas esses segredos começaram lá nos governos militares. E aqui também, ó, ele, né, simplificava procedimentos, os procedimentos administrativos normais, simplificava processos e simplificava decretos. Quem é que simplificava procedimentos, processos e decretos? O governo Figueiredo. Isso tudo é característica do PND, Programa Nacional de Desburocratização, que também foi uma tentativa de reformar o Estado brasileiro. Professor, representou uma reforma de verdade? Não, só ficou no campo da tentativa. Não representou uma reforma de fato da administração pública. Só ficou no campo da tentativa. Beleza? Tranquilo? Agora sim, passa aí, meu filho. Muito bem, garoto. Constituição Federal de 1988. Na transição para o governo democrático, que se iniciou em 1985, o marco é a Constituição Federal de 1988. Podemos afirmar que, com relação à administração pública, houve um retrocesso, um engessamento da administração pública. Fecha aqui em mim. Queridos, eu queria que você entendesse uma coisa muito importante. Quando eu falo para você que a Constituição Federal de 1988 foi um retrocesso, eu não estou falando mal da Carta Constitucional. Eu não estou falando mal do texto constitucional. Eu estou falando no nosso contexto. Engessamento da máquina. Eu estou falando de quê? De burocracia. Eu estou falando de quê? De reforma do Estado. Eu estou falando de quê? De modernização da reforma do Estado. Eu estou falando disso. Guarda essa informação. Então, quando eu falar para você, a Constituição Federal de 1988 representou um avanço ou um retrocesso? Retrocesso. Mas eu estou falando em termos de administração pública. Queridos, a Carta Constitucional tem vários avanços. O artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. O artigo 6º, os direitos sociais. A parte que fala da fiscalização. Tem muita coisa boa na Constituição. Agora, no meu contexto, na minha matéria, administração pública, a Constituição não trouxe nada de novo. O que eu quero dizer para você com isso? Não houve nenhuma reforma pela Constituição Federal na administração pública para que se tivesse uma administração pública gerencial. Isso não aconteceu. Aliás, eu vou citar para você daqui a pouquinho 2 fatos que fizeram muito mais, né, essa ênfase do retrocesso. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Ou seja, o velho patrimonialismo, que não tinha e nem hoje foi extinto, ainda vai estar presente na Constituição Federal de 1988. Uma coisa muito interessante. Eu falei para você que o Decreto 200 de 67 foi o primeiro momento de uma administração pública gerencial.
Eu falei para você que o Decreto 200 de 1967 foi o primeiro momento, a primeira possibilidade de se ter um governo mais gerencial. Não falei isso para você? A pergunta é, no Decreto 200, né, o pessoal do alto escalão vinha das estatais. No Decreto 200, ele só modernizou a administração indireta, que era menos burocrática, mas ele não deu ênfase à administração direta. A CEMOR, que veio depois, né, em 1970, tudo bem? Lá no governo Médici tentou desburocratizar a administração direta, mas não conseguiu. Moral da história, quem é que tinha todos os elementos, todas as possibilidades, a carta na mão para modernizar a administração pública? A Constituição Federal de 88. Ela fez isso? Não. A Constituição Federal de 1988, pelo menos, poderia ter melhorado o Decreto 200. A Constituição Federal de 1988 fez isso? Não. Até porque, vamos pensar, olha só, o regime militar começa em 64 com o golpe militar. Ele vai até 84, quando você tem o primeiro presidente eleito indiretamente pós-governo militar, é eleito pelo parlamento, que é o Tancredo Neves, todo mundo sabe da história. Quando ele vai tomar posse em 85, ele passa mal, ele fica doente, né, ele vem a falecer, quem assume vai ser José Sarney, e assim sucessivamente. Moral da história, a gente estava saindo de governos militares, governos antidemocráticos, governos que não foram eleitos. Na cabeça de quem era constituinte, a partir de 85, que vai dar origem à Carta Constitucional de 1988, o que vai acontecer? Tudo que um governo militar fez é suspeito. Moral da história, se o Decreto 200 foi feito por um governo militar, vamos fazer uma Constituição que nem lembra governo militar? Vamos. Você quer ver uma coisa? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, a gente tem o princípio da legalidade. O agente público e a própria administração pública sempre deve se pautar na lei. Princípio da legalidade. Sempre de acordo com a lei. Pensa comigo, o Decreto 200, ele tem planejamento, descentralização, coordenação, delegação de competência e controle. A Constituição fala que tudo de acordo com a lei. O que eu quero dizer para você? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, a própria impessoalidade, todos são iguais, todos terão o mesmo tratamento. É um princípio bonito, só que é um princípio burocrático. Quando eu atendo alguém que está na fila com impessoalidade e ninguém tem privilégio, beleza, bonito. Mas é um princípio burocrático. Moral da história, a Constituição Federal de 1988 teve uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de melhorar, de modernizar a administração pública, coisa que não aconteceu. Consegue entender? Consegue entender o meu contexto? Consegue entender o meu raciocínio? Percebe? Tinha essa oportunidade? Tinha. Né? Tinha, né, vamos dizer assim, com tudo nas mãos para fazer isso? Tinha. Só que isso não aconteceu. Moral da história, a Constituição Federal de 1988 representou um grande retrocesso para a administração pública. Beleza? Volta lá mais uma vez no slide. Muito bem. Surgiram entraves à criação e extinção de órgãos. A partir de então, apenas através de lei. Né? Ou seja, passou a ser através de lei específica. Perda da autonomia do executivo na organização da administração pública. Ou seja, mais rigidez, mais burocracia e mais a extensão das regras que norteavam a administração direta à administração indireta, em especial os princípios burocráticos. Fechando aqui, se a partir do Decreto 200 a administração indireta tinha mais flexibilidade, a Constituição fez ela ficar rígida, exatamente igual à administração direta. Eu pergunto para você, o que a Constituição Federal de 1988 trouxe de avanço em termos de modernização, em termos de modernidade da administração pública? Nada. Never, absolutamente nada. Beleza? Show?